Olá, servidores! Retornamos então com mais um bloco do nosso programa Canhão na Web e agora a gente vai falar sobre direito de trabalho, sobre a parte mais jurídica. Por isso que eu estou aqui ao meu lado com a nossa assessoria jurídica, o Dr. Anderson. Muito boa noite, Dr. Anderson. Boa noite a todos os servidores que nos acompanham no Canhão. Hoje a edição qual que é, Jackson? 139, veja só. Então, estamos aí para mais um Canhão na Web. Canhão na Web. Bom, a gente vai ser bem específico em relação a esse bloco de agora, porque nós vamos tratar de um assunto que vem trazendo uma demanda para o sindicato também nessas últimas semanas. Em relação ao decreto, se o Jackson puder, por gentileza, colocar na tela para nós ali, é o decreto que saiu impossibilitando a execução de horas extras em decorrência de ter o recebimento de uma função gratificada, que é o que o município está chamando, que é aquele decreto que saiu relacionado aos adicionais de encargos especiais. Então, o que acontece é que, no dia 8 de abril, saiu o decreto que regulamenta uma legislação que possibilitou a criação dessas funções gratificadas, desses adicionais de encargos especiais, propriamente ditos, e que na legislação já havia uma previsão do município, né, já tinha ali, de fato mesmo, um posicionamento do município proibindo qualquer tipo de servidor que recebesse esse adicional de encargo especial de realizar horas extras. Essa lei, dentro da Câmara, nós entendemos, e dentro da nossa análise lógica e prática também, entendemos que não seria viável a aplicação dessa impossibilidade de realização de horas extras, e nós, juntamente ali na conversa com os vereadores que fazem parte da Comissão de Justiça e Redação, também entenderam que não seria viável essa impossibilidade, né, essa impedimento do município, e essa colocação aí do município em relação a não realizar hora extra foi retirada do projeto de lei. Tanto que na lei que criou esses adicionais encargos especiais não tem nada dizendo que não pode ter hora extra. Tinha no projeto, né, no pré-projeto, ali no projeto inicial da lei, mas nós, enquanto entidade sindical, juntamente com a Comissão de Justiça e Redação, entendendo a lógica, retiramos isso do projeto. Acontece que o projeto aprovou e depois de aprovado foi regulamentado essa lei. Então criou-se o decreto. E no decreto, mais uma vez, né, doutor Anderson, foi colocado pelo município que não há possibilidade, é impossível, né, está impedindo ali os trabalhadores de realizar hora extra. De fato, tem algumas situações ali, alguns cargos, que nós entendemos que não é cabível mesmo a realização de hora extra, mas outros cargos, e a grande maioria dos cargos, não tem como impedir a realização da hora extra. Se impedir, vai criar conflito nas secretarias, vai gerar problema, e vai gerar problema também para o trabalhador, né, em relação a essa hora extra que ele executa. O que nós vamos deixar claro aqui hoje é o que o trabalhador tem que fazer nessa impossibilidade, uma vez que nós já fomos na Procuradoria conversar com o procurador, né, doutor Anderson? Na verdade, já conversamos novamente com o Procurador-Geral, no sentido de que, de fato, essas horas extras, para algumas funções ali dos adicionais, não tem sentido algum eles não realizarem o pagamento da hora extra, porque, de fato, não se trata de uma função de chefia nem uma função de confiança, e sim esse pagamento é decorrente de uma atividade em um local específico ou de uma atividade que não tem nenhum tipo de direção nesse sentido, de direção em relação à pessoa, a pessoal e demais relacionados à questão do que traz a CLT em relação ao que seria um cargo de gerência ou de chefia, o que não aplica para nós, o nosso entendimento, em relação a essas pessoas. Conversamos com o procurador e ele entendeu o posicionamento, mas ele, assim, pelo menos ao que parece, né, Luiz, o posicionamento do município vai se manter o mesmo nesse sentido, e para eles é melhor que os servidores eventualmente entrem com uma ação pedindo hora extra, ganhem, né, a Justiça do Trabalho reconheça que é devido hora extra, do que eles paguem algum valor relacionado a uma multa imposta pelo Tribunal de Contas. Inclusive, no dia nós questionamos para a gente ter acesso a essa recomendação do Tribunal de Contas, o que seria isso, para a gente entender realmente se de fato tinha razão nesse sentido. Daí nós recebemos essa recomendação, e antes até de entrar na recomendação, tem ali no decreto, no artigo 12, né, que está ali, né, Jackson? O artigo 12 que ele traz para nós o que seriam essas atividades. A impossibilidade do pagamento da hora extra por receber o adicional de encargos especiais. Como o Luiz falou, nós tínhamos já colocado para o município
que algumas atividades ali, algumas funções não têm o menor sentido. Se o Jacques puder voltar um pouquinho ali para cima, Jacques, acho que tem no decreto. Tirando ali, né, doutor Anderson, a questão de direção e coordenação, Isso, gerência de área. Gerência, direção e tem mais uma, se eu não E me engano. supervisão, se não me engano, Supervisão, né? Direção, supervisão e gerência de área. Tirando esses Isso. 3 cargos que foram criados na lei 15.045, que Exatamente. é a que criou De basicamente agora, as funções né? gratificadas, os demais cargos que estão ali criados não tem qualquer tipo de lógica em pedir hora extra, porque são trabalhadores que recebem aquilo em decorrência do local de trabalho que estão. Exatamente. Não é do que eles fazem enquanto chefia, organização ou coordenação do setor, não. É por simplesmente eles estarem naquele local e aquele local dá o benefício para eles de receberem um adicional. Mas Até não tem nada a ver porque com coordenação. todos eles estão, inclusive, com controle de jornada. Tem que bater ponto do horário que chega, o horário que sai, o almoço, tudo mais, né? O intervalo. Então, são situações que nós discordamos e a própria, é até interessante que o próprio procurador falou assim, eu prefiro que tenha a condenação da Justiça do Trabalho em hora extra do que o município pague por uma multa imposta pelo Tribunal de Contas. É interessante a gente ver ali que o artigo 12 ele fala ali em questão de recomendação. Aí nós conseguimos até, agora já que você pode colocar para nós ali, esse parecer do Tribunal de Contas, que é uma nota, como que é exatamente o nome mesmo? Pré-julgado. Um pré-julgado. Pré-julgado 25. E o pré-julgado 25 ele é extenso e ele já é de 2021. Então, esse pré-julgado ele traz algumas situações onde não se pode pagar hora extra. Por exemplo, ele traz, é bem extenso, ele traz ali que não pode pagar hora extra para quem é cargo em comissão. Uma coisa que a gente, né, já sabia desde sempre. Então, tá ali também. E ele traz ali a situação de quando não se pode pagar essa hora extra para o determinado servidor que recebe algum adicional, alguma gratificação. Mas é interessante trazer para o servidor, para fins de esclarecimento, pode parar aí, Jackson, que ele traz ali exatamente o que seria direção e chefia, que é justamente o que nós já falamos desde sempre, que é ao contrário do que o município está entendendo. Então ele está muito claro que direção e chefia ele pressupõe que tem, na verdade, decisões, exercício de poder hierárquico com outros servidores. Então tem que ser algo muito claro, está ali assim, de uma forma muito explícita, que essas atividades aí de fato não é devido ao pagamento da hora extra. Porque são exatamente atividades de gerência Cargos e de confiança. Exatamente. O que não é o caso, por exemplo, do pregoeiro. Não é o caso de quem trabalha numa unidade, num local 24 horas. Exatamente. Então ele não tem nenhum tipo de atribuição de direção, nenhum tipo de chefia para isso. Esse pagamento é uma coisa separada, sabe? Não tem nenhum nexo. Por isso que nós falamos, olha, é até estranho esse posicionamento do município, porque a própria parecer do Tribunal de Contas é contrário. Então, assim, eventualmente, numa ação, se não tiver o pagamento da hora extra, a própria recomendação do Tribunal de Contas, ao meu ver, é favorável ao trabalhador. Então, são coisas que a gente não entende, mas o município quer adotar dessa forma, né? Então a gente não consegue ir lá e impor, né? E o que nós queremos deixar bem claro enquanto sindicato é que não é obrigatório e não pode ser impositivo qualquer tipo de recomendação de chefia, de direção de chefia, a assinatura do banco de horas. Porque está colocando ali que se fizer hora extra vai entrar para banco de horas. Se você não tiver acordo de banco de horas, não pode ir para banco de horas. Então, essa hora ela tem que ser paga. Na execução de que foi realizada, ela tem que ser paga. Então não existe imposição, nenhum diretor, nenhum coordenador, nenhum secretário pode falar para o trabalhador, impor que ele assine o banco de horas ou fazer poder de barganha. Eu te dou a função gratificada se você e coloco que você não poderá mais fazer banco de horas. Não tem nada a ver com isso. A função gratificada é uma coisa e a questão da hora extra é outra. Quem tem que regular hora extra é o coordenador, é o gerente de área, não o trabalhador. E ele não pode ser punido por isso também. Então, você não quer assinar banco de horas, não quer fazer nada de qualquer tipo de pressão que esteja sentindo no seu local de trabalho, não assine, porque você não é obrigado a assinar. Então só para deixar claro, a regra é hora extra feita, hora extra paga. A exceção é banco de horas, que é exatamente essa situação. Então ele pega ali o banco de horas. Claro que se o servidor tiver o acordo individual, vai para o banco de horas. É algo natural. Não tenho, tem que pagar. Não pagou, em tese, ação judicial que aí vai ter que ser individualmente, cada servidor vai ter que procurar, vai ter que juntar ponto, uma série de situações. Mas é uma situação assim que a chance de êxito de uma ação é muito grande, porque de fato não é uma gerência, não é um cargo de confiança e é devido à hora extra.
são por uma série de fatores. Então vamos ver como que vai ser o posicionamento do município, que ao que parece não vão voltar atrás, né? Exatamente. E vocês podem entrar em contato com a entidade sindical em dúvidas que tiver no seu local de trabalho aí ou qualquer pressão que esteja sentindo em relação ao seu chefe e querer impor banco de horas, assinatura de banco de horas em relação às horas extras para não realizar a hora extra, tá? Então estaremos à disposição aqui e maiores dúvidas e esclarecimentos é só entrar em contato com a nossa equipe pelas nossas redes sociais também, pelos nossos números disponíveis. Muito obrigado, Dr. Anders, pela participação. No próximo bloco a gente volta com mais Canhão na Web.